Para nós é um motivo de imensa alegria nós estarmos reunidos hoje no nosso culto de ensinamento e nós estamos procurando a cumprir todas as orientações e as normas da Secretaria de Saúde e também das autoridades competentes. E para nós nessa noite é uma honra muito grande nós receber a Persília. Acertei? Fica de pé, Persília. A Persília, ela é coordenadora geral dessas áreas de epidemias, né? Ela é responsável, ela é uma autoridade nessa área. E nós fizemos um convite a ela e ela aceitou para estar aqui nesta noite, para estar nos orientando e também esclarecendo algumas questões sobre essa pandemia Covid-19. E acompanhando ela está a Ana Paula. Fica de pé, Ana Paula também. É uma honra receber essas autoridades aqui na nossa igreja. Como que a igreja vai receber? Parte da igreja, vamos ficar de pé. Vamos receber essas autoridades. Vamos dizer a elas: sois... Amém. Então nós vamos ficar de pé ainda, vamos orar. E nessa oração nós vamos apresentar a Persília, vamos apresentar a sua família, vamos apresentar a função que ela executa, que a gente sabe que não é fácil. Essa pandemia está causando em muitas pessoas uma impaciência fora do comum. O gabinete nosso pastoral que o diga, quantas pessoas deprimidas com as situações. Hoje mesmo à tarde foram vários atendimentos, mas nós vamos vencer com fé em Deus e nós vamos vencer também com a nossa cooperação. Não tem outro caminho, é cooperar. A igreja de terça-feira, Persília, nós tínhamos aí aproximadamente mais de 100 a 150 pessoas. Mas nós entendemos, estamos sempre orientando os irmãos, quem tem alguma comorbidade, gripou, nariz começou a ter coriza, a gente pede a esses irmãos para evitar estar presente nos cultos por questão da aglomeração. Mas eu creio que através da oração nós iremos vencer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amado Deus e bendito Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, neste culto de oração, ensinamento da Sua palavra, e nós queremos glorificar o Teu nome, pela presença aqui da Persília e também da Ana Paula, autoridades da área da saúde, que está combatendo essa epidemia, essa pandemia Covid-19, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar as autoridades competentes que o Senhor tem constituído aqui no nosso município. Oramos também em favor da igreja, oramos em favor da cidade de Campo Belo, pedimos a ação dos céus. Nós sabemos que os homens estão procurando fazer a sua parte, mas como diz a tua palavra, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. E eu creio que o Senhor vai estar nos dando vitória nesta causa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu já quero pedir a Persília para estar aqui usando o púlpito aqui. Tem um microfone, já está ligado, Mateus? Mateus já está ligado. Ela vai falar, ela vai ter o tempo que ela precisar para falar. E ela pediu o seguinte, que os irmãos possam interagir com ela, fazer uma pergunta quando ela estiver falando sobre a vacina, o irmão tirar uma dúvida e outras dúvidas também sobre essa pandemia. Amém? Persília, tenha liberdade. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Meu nome é Persília, eu sou coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, A Ana Paula trabalha comigo, ela ajuda muito, ela é coordenadora da parte de imunização, das vacinas. E é um trabalho que a gente vem fazendo de um tempo para cá, de segunda a segunda, todos os dias, com muito amor e muito carinho. Que eu falo que tudo que a gente faz com amor, além da gente fazer bem feito, a gente faz ele com muito prazer. E a gente procura fazer ele da melhor maneira possível. Nunca vamos agradar todo mundo, pastor? Porque isso não cabe a nós, Mas o que a gente faz é pensando sempre na população da melhor forma possível, É uma doença que eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que ia tomar uma proporção desse tamanho.
e nem que fosse dessa forma tão agressiva, né? Mas a gente vê que se nós não fizermos a nossa parte, infelizmente, cada dia a coisa só piora cada vez mais. E o que eu acho mais triste nesse cenário são as fake news, aquelas pessoas que acabam usando a doença para se promover ou para fazer alguma coisa que possa estar prejudicando o trabalho em vez de ajudar, né? Que hoje o que a gente mais vê é a respeito disso. São críticas em cima daquilo que a gente luta tanto para poder conseguir, né? Você vê hoje, em pleno século XXI, as pessoas duvidar de uma vacina. Isso é uma coisa muito triste para mim como profissional de saúde, para a Ana Paula, né? Porque quantas vidas a gente viu sendo salvas com vacinas, né? Deus dá inteligência ao homem justamente para isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater muito nessa parte, né? O pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Nós estamos aqui para isso. Então, eu acho isso muito importante, e essa doença veio para mostrar para a gente que não é só a área de saúde que precisa trabalhar e fazer a parte dela, é cada um de nós. Não adianta um médico ter um remédio maravilhoso ou ter a vacina igual tem, se cada um de nós não fizer a nossa parte e se cada um de nós não pensarmos no outro. A empatia nesse momento é uma coisa fundamental. Porque quando a gente pensa que eu posso pegar a doença, posso não ter nada, mas e para quem eu vou passar? Será que ele vai ter a mesma sorte que eu? Né? Então, a gente tem essa responsabilidade. A partir do momento que eu estou com uma doença transmissível, que eu sei que eu posso passar para o outro, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ter o cuidado de não transmitir aquilo para outra pessoa. E outra coisa, nós temos nas mãos tudo para a gente não fazer isso, para que a gente não transmita para o próximo. Cabe a nós fazer isso. Uma das coisas que hoje é mais difícil de estar sendo controlado, e é muito triste pensar nisso, é a parte do isolamento daquelas pessoas, tanto as contaminadas, quanto os contatos das pessoas contaminadas. Porque a gente tem que pensar que é uma doença tão traiçoeira, que mesmo sem sintomas você pode estar transmitindo sem saber. Agora, se você mora na casa com uma pessoa que tem a doença, se ela está positiva, você também pode estar fazendo aquela transmissão, aquela ponte de transmissão dela com outra pessoa. Então, você também tem que ficar em isolamento. Aí a gente coloca, a nota técnica é a seguinte: quem tiver com sintomas são 10 dias de isolamento, quem for contato, 14 dias. Aí as pessoas me questionam, mas por que quem está doente são 10 dias e quem não está são 14? Porque quem está doente já passou o período de incubação da doença. Ele já tem a manifestação do vírus. Então, a partir daquele período, 10 dias, ele não tendo sintomas durante 24 horas, ele está liberado. Mas isso, gente, é muito claro, é 24 horas sem sintomas. Porque se eu continuar sintomático, com falta de ar grave, com febre, eu ainda estou transmitindo nesses 10 dias. Então, isso é importante eu pensar. E aquele contato, ele tem que pensar que o período de incubação da doença é de 3 a 14 dias. Então, até o 14º dia, ele pode estar transmitindo a doença. Por isso, é importante que ele faça o seu isolamento de 14 dias. Eu acho que agora o principal, por exemplo, a gente pensa assim, mas eu preciso trabalhar, todos precisamos. Eu tenho certeza que 14 dias que você tirar dali, para você cuidar de você e do outro, não vai fazer diferença, gente, muito pelo contrário. Vai fazer diferença para a vida, porque eu acho que nada supera a vida, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não posso sair, mas e meu direito de ir e vir? O direito à vida está acima do seu direito de ir e vir. Então, isso é importante a gente pensar, em questão do próximo, não só a mim. E essa doença vem mostrar isso muito para a gente, porque eu acho que a humanidade estava muito egoísta, de olhar muito para o seu próprio umbigo. Então, ela veio para mostrar, porque não adianta eu pensar só em mim, não vai resolver nada. Eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro também. Quando a gente pega a parte de vacinação, o que eu mais vejo é uma revolta imensa. Por que o outro vacinou e eu não? Né? As pessoas às vezes ficam se perguntando. O que eu mais queria nesse momento é chegar aqui para vocês e falar assim, eu tenho ali na minha geladeira 54 mil doses de vacina para vacinar a população de Campo Belo inteira. Infelizmente eu não tenho. O presidente não preocupou com isso, não fui eu.
O Brasil não tem vacina suficiente para todo mundo. Isso não é culpa minha, isso não é culpa do secretário de saúde, nem do prefeito, nem do governador. Isso é culpa do Ministério da Saúde, que quando teria que ter comprado vacina para nós, não comprando. Então agora, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, né? Então vamos pensar no seguinte, o que é a doença? Tem um vírus, né, que ataca a gente. O que a gente tem que pensar? Um vírus só não provoca doença. Um único vírus, não. O problema é quando o vírus tem condições de proliferar no organismo, de procriar ali dentro, de replicar ali dentro. É a carga viral alta que vai fazer eu ter a doença mais grave ou não. Por que tem os grupos prioritários? Porque as pessoas que possuem aquelas comorbidades, elas têm a chance desse vírus procriar dentro delas com maior facilidade e desenvolver uma doença mais grave. Por isso a gente tem grupos prioritários. Isso não foi escolhido ao léu. Porque é mais bonito quem tem hipertensão. Gente, isso não existe, tá? Isso são critérios usados justamente para as pessoas que têm o risco maior de estar tendo a forma grave da doença. Por isso, isso é classificado dessa forma. Porque, infelizmente, nós não temos quantidade de vacina suficiente para atingir todo mundo. Então, eu tenho que ter uma prioridade, não tem? Eu vou começar por quem? Por quem é mais forte? Vocês acham que seria justo? Eu tenho que começar por quem é mais fraco. Então, foi isso que foi escolhido na hora de classificar as prioridades da vacinação. A gente já trabalha com esse tipo de prioridade, na vacina de H1N1. Há quantos anos nós temos ela e faz primeiro crianças, gestantes, idosos acima de 60, comorbidades? Há quantos anos são assim? Né? Hoje as pessoas se preocupam, qual vacina, de qual laboratório eu vou tomar? Eu sou enfermeira há 17 anos. Eu trabalho em sala de vacina, todos os filhos de todo mundo aqui têm cartão de vacina, não tem? Nunca me perguntaram que laboratório que eu estava aplicando a vacina no filho de vocês. Nunca foi me perguntado isso. Todas as vacinas que eu aplico no calendário têm reação adversa. Pois eu tenho criança que faz tratamento de BCG, de tuberculose, porque teve reação da vacina BCG. Vocês sabiam disso? E nenhuma mãe nunca deixou de aplicar ela. Eu fico muito triste quando eu vejo que tudo que a gente estudou e chegou até aqui vai por água abaixo por causa de simplesmente uma fake news. Porque eu acho que nós somos inteligentes o suficiente para entender o que realmente é verdade ou não. Então, quando eu tive esse convite para vir aqui, o maior prazer que eu tive é de levar um pouquinho de conhecimento que eu tenho, porque eu acho que o conhecimento é uma energia que não pode ficar parada. Ela tem que sempre estar passando para frente. É isso o papel principal da gente como ser humano, ajudar o próximo e levar aquilo que a gente pode para melhorar a vida do outro. Então, a minha intenção que eu vim aqui hoje foi essa. É poder que vocês levassem um pouquinho a mais de conhecimento sobre essa doença para a casa de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor, para que vocês possam passar isso para as pessoas que vocês amam e trabalhar isso com segurança. E ser feliz, gente. E ser feliz, a gente tem que ser feliz olhando para o outro e para a gente também. Não é verdade? E outra coisa, sozinho, ninguém vai vencer essa doença. Porque o que a gente precisa agora é nos unir. Pensar em mim e pensar no outro. Não ficar criticando. A gente trabalha ali dia e noite. Eu estou aqui, vocês não têm culpa disso. Eu estou desde as 7 da manhã, eu e a Ana Paula. A Ana Paula já foi em Divinópolis hoje e voltou. Ela não foi na casa dela nem para almoçar. Eu vou, almoço no restaurante rapidinho e volto para cá. A gente cansa, mas é um cansaço prazeroso, porque eu estou fazendo alguma coisa para mim e para o outro. É muito triste quando é questionado em questão do nosso caráter, quando fala assim, você está privilegiando a sua família com a vacina. Nós nunca fizemos isso. Tanto que eu quase perdi o meu pai para o Covid. Porque no dia que meu pai foi vacinar, ele positivou. Porque eu estava esperando a idade dele para vacinar, como foi feita de todo mundo. Se todo mundo que está vacinando, algum critério ele teve. Agora, eu acho o seguinte,
Burlar o sistema e passar os outros para trás, isso todo mundo faz. Quem quer fazer, faz. Em todo o sistema, em todas as coisas, tem essas pessoas que têm esse hábito de olhar para o outro, querer tirar um proveito, de passar o outro para trás. Agora, eu acho que isso, a culpa não é minha, vai ser da pessoa que está querendo me passar para trás. O importante é o meu caráter. O do outro é responsabilidade do outro, não nossa. Então, o que a gente faz aqui é pegar as normas do Ministério da Saúde e fazer com que seja cumprido aquilo que está no papel. Para que aquelas pessoas que realmente precisam da vacina chegue até elas primeiro, porque precisar todos nós precisamos. Por exemplo, nós começamos com os idosos institucionalizados. Tinha gente que ligava para mim me criticando, falava, Persília, mas os idosos estão lá na instituição, e nós que estamos trabalhando. Pois é, mas vocês já imaginaram, se um idoso da instituição pega a Covid e passa para a instituição inteira, eu tenho uma morte, além de eu ter um surto, eu vou ter uma morte num asilo inteiro. Isso é justo, gente? Isso é certo? Por isso essas vacinas chegaram primeiro a essas pessoas. Porque a necessidade delas eram maiores. Igual está acontecendo agora. Só que, graças a Deus, a gente está caminhando para um ponto que eu estou recebendo uma quantidade a mais de vacina. Então, a gente está conseguindo andar com os grupos e atingir cada vez mais pessoas. É isso que eu tenho que agradecer a Deus e pedir a Ele que aconteça todos os dias. Que a cada dia eu possa vacinar cada vez um número maior de pessoas. Até eu conseguir chegar em todo mundo. Porque a vontade da secretaria, do Dr. José, do Dr. Alisson, era que a gente tivesse condições de vacinar todo mundo. Nós não podemos nem comprar vacina. Gente, olha para vocês verem, não adianta ter dinheiro. O que adianta? Você pode ter o dinheiro que for, você não vai comprar uma dose de vacina. Olha que ponto chegamos. Não é verdade? Está mostrando isso para nós. O que eu acho mais bonito disso é que iguala todo mundo. Todo mundo vai ter que esperar o SUS. Não é verdade? Então, a vacina vai chegar. Ela vai chegar para todo mundo, se Deus quiser. O que é a intenção? A seguinte, agora a gente está começando os grupos de professores. Depois vai passar para os motoristas, para depois a gente pegar e já começar a baixar as idades de novo. A hora que a gente começar a vacinar as idades, 59, 58, já vai ter muita gente vacinada, pelas comorbidades, pela profissão. Então, a gente vai conseguir chegar direitinho, rapidinho na população inteira. Isso é questão de tempo. Isso é questão de paciência. Que eu acho que é o que a gente tem que exercer durante a vida da gente inteira. Uma mãe não espera um filho 9 meses? Não é? É o que nós vamos ter que fazer agora. Agredir um ao outro agora, culpar um ao outro agora, não vai valer de nada. Porque é uma doença traiçoeira. É um vírus que a gente não tem nem conhecimento direito de onde que ele surgiu. A cada dia a gente tem um sintoma novo que ela pode trazer. Cada pessoa tem uma reação completamente diferente de outra. A gente vê pessoas que perdem o paladar, perdem o olfato. Outras pessoas têm simplesmente uma dor de cabeça, dor nas pernas. Tem febre, doença pulmonar. Você vê quantas pessoas indo para o hospital, sendo entubadas, às vezes não conseguem sair do tubo. Isso é muito triste. Né? O fato, às vezes, quando a gente restringe, né, igual o pastor falou, tinha 150 pessoas nessa igreja, hoje não tem mais. Mas isso é uma questão de amor. Porque se eu encher a minha igreja, eu tiver uma pessoa contaminada, vocês já pensaram o tamanho do estrago? É complicado, é uma coisa que a gente não vê. Então, essa distância hoje, ela é importante, é uma questão de amor ao próximo, de estar junto, de ajudar. Se eu tenho um sintoma gripal, eu fico em casa, eu não vou para o meu serviço, eu vou usar meu telefone. Porque se eu ir lá para me avisar, eu estou fazendo a mesma coisa. Entendeu, gente? Eu acho isso muito importante. Hoje, as principais medidas que a gente pode tomar, distanciamento, a máscara, não tem nem como falar. Porque ela, gente, protege mais a gente de transmitir do que de pegar. Quando a gente já pensa nisso, a gente pensa o tanto que ela é importante. Porque se eu tiver uma coisa, ela vai impedir de eu passar para o outro.
né? No Japão, não foi novidade nenhuma ninguém usar máscara. Porque se eles estivessem gripados, eles já saíam de casa de máscara. Isso antes da gente ter o hábito de usar. Para nós, profissionais de saúde, a gente usa muito em questão de procedimento, para não contaminar, ou às vezes por causa de um cheiro, de alguma coisa. Hoje, a gente usa ela justamente pela vida. Então, ela é muito importante. Lavagem das mãos, que é um ato mais simples do que lavar as mãos. Né? A gente cresceu com a mãe falando para a gente, lava a mão, menino, vamos, você lava a mão. Né? É o que a gente tem que fazer hoje todos os dias. Cloroquina. Gente, eu sou a favor da ciência, tá? Tudo que eu vou trazer para vocês, que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho algum embasamento científico para isso. Eu não acredito em tratamento precoce. O único tratamento profilático que eu tenho contra a Covid chama-se vacina. Esse é o único tratamento profilático que eu tenho contra ela. Tá, pastor? Questão das vitaminas ajuda sim, mas não no momento da doença, ajuda antes. Por exemplo, nós moramos num país tropical que tem muito sol, mas nós temos carência de vitamina D. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é com a vitamina D. Então, nós mulheres, então, mais ainda. Né? Quando a gente está passando a menopausa e tudo, a gente tem essa carência. E qualquer doença viral, se você tiver com carência de vitamina, ela vai ser mais agressiva. Quer um exemplo? A dengue, que também é uma doença viral. Então, a vitamina C, a vitamina D, você tem que tomar diário, você tem que ver diário, porque é questão de... Gente, você sabe que a vitamina D traz até sono. A pessoa fica indisposta. Ajuda a gente a não ter um desenvolvimento normal. Entendeu? Não ter ânimo para fazer as coisas. Então, ela é importante para isso. Então, se você tiver suprido a sua carência de vitamina D e você tiver uma doença viral, é claro que isso vai ajudar. Mas no momento da doença, ela já não vai ajudar para aquele quadro. Ela não vai conseguir nem fazer um metabolismo tão rápido dessa forma. Tá? Então, isso é importante. Agora, é uma questão polêmica, tá, pastor? Mas eu vou pela ciência, eu não acredito em tratamento precoce. Não acredito em cloroquina e nem em ivermectina. Eu acredito em vacina, eu acredito em tratamento de sintomas. Tá? É isso que foi feito lá em casa, nas pessoas que me procuram, é isso que eu oriento. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Olha, gente, o que eu não souber, eu prometo trazer para vocês da próxima vez, tá? Boa noite. Boa noite. Eu conheço algumas pessoas que dizem que não vai tomar vacina. O Ministério da Saúde tem como controlar de todas as pessoas tomar essa vacina? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Infelizmente, a gente não pode obrigar que todo mundo tome a vacina, porque o senhor tem o direito de escolher por você próprio. Tá? Então, o senhor tem o direito de não tomar. Eu fico muito triste quando eu escuto, né, falar que não vai tomar, mas é um direito de cada um. Como que a gente trabalha nessa parte? Infelizmente, não podemos forçar a pessoa a tomar. Nos serviços de saúde, o empregador tem o direito de não ficar com o funcionário que não vai vacinar, porque é um risco, tanto para ele quanto para a pessoa. Então, por exemplo, na UPA, se o doutor José falar assim, quem não vacinou eu não aceito, da justa causa, ele pode mandar embora. Tá? Isso no serviço de saúde é lei. A gente pode estar fazendo, porque é um serviço que tem um risco elevado. Nós, profissionais de saúde, não fomos privilegiados para tomar, por quê? Precisava dos profissionais bem para poder cuidar de quem está doente. Não é verdade? Senão o sistema de saúde ia parar. Então, no serviço de saúde, a gente tem condições de fazer isso. Agora, com a população, a gente não tem direito de obrigar, tá, gente? Só que quem não toma vacina tem que assinar um termo de responsabilidade, assumindo que ele não quis tomar a vacina. E isso fica no prontuário dele no PSF. Tá bom? Justamente, porque ele não quis tomar a vacina, a responsabilidade é dele. Né?
Mas obrigar, punir, infelizmente, a gente não pode, porque a lei dá o direito da pessoa de escolher ou não de estar tomando a vacina. E qualquer medicamento, né, gente? Persila, boa noite. Boa noite. A vacina, até quanto a porcentagem que ela pode prevenir a pessoa? E a pessoa que às vezes participa da vacina, depois ela pode ser contraída pelo Covid. Como que pode acontecer? Uma ótima pergunta que você fez. É uma doença nova, e vocês repararam que foi uma vacina que foi desenvolvida de uma forma muito rápida. E nós temos vacinas de tecnologias novas, como a da Pfizer e da AstraZeneca, que usa o RNA mensageiro. O que acontece? A vacina foi criada, como é um vírus, ele sofre mutação muito rápido. Por isso que vocês tomam a da gripe todo ano, porque ela muda, né? E como é um vírus novo, ela foi desenvolvida no objetivo de que ela fosse bloquear para que o vírus não procriasse de forma muito elevada, para não complicar a doença. Então, o que a vacina evita é a forma grave da doença, mas ela não evita da gente pegar a doença. E ainda não posso te responder se ela evita a transmissão, porque nós só vamos ter essa resposta com o tempo. Então, o objetivo maior da vacina é que você tenha uma carga viral menor, que você não possa ter a forma grave da doença. Só de pensar que eu posso pegar a doença e não ir para um tubo, eu acho que já é um grande ganho. Né? De pensar da gente não ter a forma grave da doença. Por isso que muitas vezes a pessoa toma vacina e pode contrair a doença. E pode ter outro caso também. Você lembra que eu falei para vocês do período de incubação da doença? Que é de 3 até 14 dias? Então, ele é longo. Eu posso tomar a vacina hoje e já está com o vírus. E ela manifestar depois. Isso acontece com a vacina da gripe também. Porque a vacina, quando ela entra no meu organismo, ela não vai fazer efeito de hoje para amanhã. Nenhuma vacina faz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá na roça andando, furo o pé num prego enferrujado. Aí eu chego no pronto-socorro, eles vão fazer o curativo e tudo, e mandam eu tomar a vacina de tétano. O certo não é eu tomar a vacina de tétano naquela hora. O certo é eu já estar com o meu cartão em dia. Porque o que acontece? A vacina de tétano, ela demora 15 dias para ter a soroconversão, para ser transformado o antígeno que a gente toma em anticorpo, que é o soldadinho que vai defender o nosso corpo da doença, né? Ela demora 15 dias para ter essa soroconversão e começar a fazer efeito. O período de incubação do tétano é 7 dias. Então, se eu peguei o tétano naquele prego, que eu furei o pé, antes da vacina fazer efeito, eu já estou tendo tétano. Vocês estão me entendendo? Por causa desse período de incubação. É o que acontece com a vacina de Covid. Te respondi? Tem alguém lá atrás, pastor, também. Dá licença. Então, se o Covid é um vírus e o vírus sofre a mutação de pessoa para pessoa, a vacina não seria como antigripal, que não combate o vírus, mas sim os sintomas gripais? Não, ela não combate os sintomas gripais, ela evita a forma grave da doença. Ela não vai evitar os sintomas gripais, ela vai evitar a forma grave da doença. A transmissão, eu não posso responder isso para o senhor com certeza, porque a gente só vai saber isso com o tempo. Mas a gente já tem estudos comprovando que quem é vacinado, a transmissão é quase zero. Tá? Como que a gente vê isso? Através de um exame chamado RT-PCR. Tá? A gente faz na pessoa que tem os sintomas, e na pessoa, às vezes, que não tem, eles fazem isso para fazer a pesquisa. Então, essa pessoa tem uma quantidade viral que foi vacinada tão pequena que ela não consegue ser transmitida. Então, isso acontece. Tá? Agora, te dá certeza, se todas as vacinas fazem isso, nós só vamos ter isso no ano que vem. A partir do momento que a gente for vacinando e for vendo. Os Estados Unidos vai trazer isso para a gente bem mais rápido, eles estão com a população inteira vacinada. Né? Então, eles vão trazer essas respostas para a gente bem mais rápido, com certeza. O triste é pensar que nós somos o país número 1, tá? Em vacinação pública, porque o nosso calendário nacional de imunização é o melhor do mundo.
Não tem país que dá tanta vacina para o povo quanto nós damos. E o triste pensar que nós estamos lá atrás na vacinação. Para pensar que se nós tivéssemos vacina suficiente, nós estaríamos com o Brasil inteiro vacinado já. Boa noite, Persília. Boa noite. A minha dúvida, ela vem no contexto, assim, na verdade, com as crianças, né? Nós que somos pais, e a gente ouve, né, que eles não desenvolvem, não sei se esse é o termo correto, mas a pergunta é no sentido, nós podemos ou devemos, acompanhando nossos filhos, desse momento em diante, estar atentos a alguns sinais que possivelmente o futuro possa aí trazer para essa geração, né? Observar melhor algum aspecto, pai, você precisa observar de agora em diante isso ou aquilo nos seus filhos? Uma ótima pergunta. A criança, gente, o que acontece? A criança é muito forte. Graças a Deus, com o Covid, a criança abaixo de 1 ano, tá, gente? Porque a criança menor de 1 ano, se ela contrair, é perigoso também, que são crianças frágeis, que qualquer doença vai fragilizar ela. A criança, a gente já percebeu com os estudos que ela não desenvolve muito a forma grave da doença, mas ela transmite a doença. Essa é a preocupação maior que a gente tem com as crianças. Então, o que a gente tem que observar na criança? Às vezes fala assim, a criança é assintomática. Ela é assintomática, mas ela pode aparecer alguns sintomas que a gente, às vezes, não vai dar muita importância, né? Porque a criança está ali sempre, pé no chão, as coisas. Às vezes, um resfriado que a criança dá, pode ser um Covid, né? Uma febrinha que ela dá 2, 3 dias, pode ser um Covid. Então, isso a gente tem que ficar atento. Tá? Porque a criança, na parte dela não desenvolver a forma grave, mas o que a gente preocupa era para quem que ela pode transmitir. Que é aquilo que eu falei com vocês. Às vezes a gente não vai ter nada, mas e quem a gente transmite? E a preocupação que a gente tem com a criança é porque a maioria das crianças hoje ficam com os avós. E são a população que mais está adoecendo e está indo a óbito. Então, é por isso que a gente preocupa tanto com a criança. Mas, em questão para a criança em si, ela é menos letal, vamos colocar assim, do que para os adultos. Futuramente, com a mutação, ela pode até vir atacar mais as crianças, mas a criança hoje preocupa mais a gente como um veículo de transmissão do que dela agravar com a doença. Tá? Respondido? Alguém quer perguntar, irmão? Mais alguém? Pode perder a timidez, irmão. Boa noite. Meu nome é Rogério Priscila. E a minha dúvida é o seguinte: a gente é leigo nessa parte, né? Acredito que só você tem essa formação. E a gente acompanha na mídia que fala que para uma vacina ser confiável, seria mais ou menos 10 anos, né? Não sei se eu estou correto. E a população, eu acho que de um modo geral, está preocupado com esse curto espaço, né? E não seria um risco? Adorei sua pergunta. Obrigado. Não seria um risco. Por quê? Eu acho que nós já fizemos tantas vacinas que nós demoramos 10 anos para fazer, que nós já temos conhecimento suficiente para encurtar esse tempo, tá? Nós já temos tecnologia suficiente para encurtar esse tempo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se a gente for pensar, há 30 anos atrás, você imaginava que você ia fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que está lá no Maranhão e você ia conseguir ver ela? Se eu te falasse isso, você não ia acreditar, ia? É a mesma coisa de eu te falar que eu desenvolvi uma vacina em 1 ano. Eu acho que nós temos conhecimento e tecnologia suficiente para fazer vacina até num período menor ainda. De tantas vacinas que nós já fizemos, ao ponto que nós já chegamos, gente, nós temos condições sim para isso. E a prova está aí, né? Eu fico muito triste, mas a AstraZeneca deu. Gente, quantas vacinas eu estou falando aqui para vocês? Quantas vacinas dão reação adversa? Nunca chegaram no posto e me falaram assim, que laboratório é esse que você está aplicando a vacina no meu filho? Eu tenho 17 anos de formado. Nunca. Você já preocupado com isso? Por que agora? Num momento tão importante, tão sério, tão triste, tão violento que a gente for pensar, as pessoas ainda têm tempo para fazer esse tipo de coisa. Para tirar a credibilidade em nós mesmos. Porque isso eu acho que é quando a gente duvida da nossa própria capacidade.
Porque Deus deu a inteligência para nós para isso. E nós estamos salvando vidas, gente. Isso eu acho que é o mais importante. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Pastor Reginaldo, fica de pé. Fala para os irmãos aqui escutar também. Espera aí, vou com o microfone aí. Hoje é dia de conhecimento. Já que as pessoas estão investindo muito em fake news, até mesmo quando eu fui tomar a vacina, né, eu já fui chamado e tomei a primeira dose, eu fui preocupado, eu vigiei. Ainda bem que a enfermeira me explicou tudo, me mostrou a vacina, na hora que ela encheu a seringa, ela me mostrou a quantidade certinho, mas mesmo assim eu fiquei olhando se ela ia aplicar de verdade, né? Infelizmente. Por quê? Porque eu vi muitas coisas, né? Vi muitas coisas pela internet que trouxe a mim medo. Quando chegasse meu dia, se ia dar tudo certinho. Eu tive reação, né? Pós-vacina mesmo. E aí eu falei assim, ótimo, eu tomei uma vacina boa, porque eu tive reação. Porque eu vi falar muito que a vacina que não era boa, a pessoa não tinha reação. Outro fake news, tá, gente? Isso não é verdade. Fake news. Mas então, já que existem os fake news, por que a Secretaria da Saúde então não investe mais informação contra atacar esses fake news? Porque a gente não vê, por exemplo... Como que você chama? Reginaldo. A gente não vê, por exemplo, eu tô falando aqui, tipo o Dr. Alisson, né, que a gente acompanha, e também a Secretaria da Saúde da cidade de Campo Belo, e investir mais informação, porque o que eles fazem é mentira. Então vamos com a verdade derrubar a mentira. Sou Reginaldo, né? Eu vou falar uma coisa para o senhor. O que eu já falei em vídeo, que eu já gravei, não está no gibi, né, Ana Paula? O que eu já fiz, isso aqui que eu estou fazendo hoje, de ir em local para falar, de empresas para falar, o senhor não acredita. Eu acho que às vezes as pessoas só buscam aquilo que é ruim e não aquilo que realmente importa. Quantas vezes eu, doutor José, já demos entrevista até para vereadores, já gravamos vídeo, já fui em igrejas evangélicas, essa não é a primeira. Sempre que me convidam, eu vou de coração aberto, que é igual falei para vocês, o conhecimento tem que ser passado. A gente grava live. A gente fala assim, eu acho que às vezes o que falta é procurar aquilo que é correto. O senhor entendeu? Eu acho que às vezes o que o fake news faz é chamar mais atenção do que aquilo que é realmente verdadeiro. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor, qual que o senhor fala, por que a gente não investe em conhecimento? O que a gente coloca, gente, o que a gente põe, as unidades básicas de saúde, o que colocam nas salas de espera, o que explicam, eu acho que informação não falta. O que falta é conscientização. E isso é de cada um. Tá? É uma dúvida. Como que a gente vai saber... exemplo... Meu esposo tomou a segunda dose da vacina. E ele teve alguns sintomas. Isso. E logo após, eu contraí. Como que a pessoa vai saber se aqueles sintomas é por conta da vacina ou se é Covid? Porque tem o prazo de incubamento que a senhora falou. Perfeito, ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, o que a gente vê de sintomas de pós-vacinação, de reação adversa e Covid, é muito parecido. O que a gente vê de diferença é que o do Covid se estende e da vacinação não. No período que a gente se encontra, em plena uma pandemia, por mais que eu tenha tomado a vacina ontem e eu apareça com sintoma hoje, eu nunca posso descartar a possibilidade de ser Covid. Tá? Porque não tem como eu chegar para você, olhar em você e falar assim, reação da vacina é Covid. Infelizmente não tem. O que eu peço é o seguinte, a pessoa vacinada, ela não pode fazer o teste sorológico, que é aquele teste que tira o sangue e põe no coisinha. Por quê? Porque pode dar positivo. Mas vai ser positivo por causa da vacina, não por causa da doença, tá? Tem sintoma, gente, independente de ter vacinado ou não, tem sintoma gripal, centro de Covid. Lá vai conversar com a enfermeira, com o médico e vai fazer o exame. Hoje nós somos o município do sul de Minas que mais testa.
Porque nós temos lá no centro de Covid o teste antígeno. Isso é um luxo. Né? Coisa que às vezes em outro município a pessoa paga 120 a 180 para fazer. Então, se teve o sintoma, mesmo que esteja vacinado ontem ou antes de ontem, tem que procurar o centro de Covid e tem que fazer o teste. Tá? Você me falou uma coisa muito boa, e eu quero aproveitar esse engancho seu para falar uma coisa, gente. Nós estamos com vacinas, com tecnologias novas, igual ele falou, né? E a gente ainda não tem um exame que me comprove que eu fui vacinada. Tá? Porque como é um vírus novo e ele é intracelular, que é isso? Ele desenvolve dentro da célula, ele pode desencadear primeiro a imunidade celular, que a gente chama, em vez da imunidade humoral, que é essa de anticorpos de IgG e IgM. E a gente não tem um exame que marque essa imunidade celular. Então, às vezes, muita pessoa que tomou algum tipo de vacina vai fazer o exame de anticorpos neutralizantes e ele vai dar negativo. Nossa, então quer dizer que eu não vacinei, minha vacina não fez efeito? Não, gente, não é isso. A sua vacina fez efeito, você está imunizado. É o tipo de imunização que é diferente. Tá? O tipo de proteção que é diferente. Deu para entender? Que percebe? Semana passada, eu tive os sintomas do Covid, fui para a UPA e me encaminharam para fazer o teste. Eu paguei e até hoje o posto de saúde não ligou para fazer teste, não fiz o teste. Você falou que é a cidade que mais faz teste. Mandaram segunda-feira que nossa testada acabou, mandou a gente lá no SESI, chegou lá, não tinha material para fazer. Eu quero que você me explique o porquê da demora para fazer o teste. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Qual que é o nome? Senhor Alessandro. É o seguinte, a conduta de atendimento é de cada lugar, infelizmente a gente não consegue estar fiscalizando tudo, tá? No caso, quando o senhor vai na UPA, o senhor tem que ser notificado com Covid. O senhor pagou para fazer o teste? Paguei R$180 porque eu fiz a sorologia. Aí o senhor fez particular? Fiz particular, voltei na UPA, constou o Covid, um médico me afastou e até hoje a Secretaria da Saúde não... Quando a pessoa vai na UPA ou na outra instituição de saúde, o que acontece? Essa pessoa tem que ser notificada. Eu só fico sabendo se vocês foram coisados com Covid através de notificação. Eu não sou adivinha. Se essa notificação não chega até mim, eu não encaminho ela para atenção primária, então o PSF não fica sabendo, tá? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes, nessa parte de notificação. Como o senhor fez um teste sorológico, que é o que a gente chama, que é o de IgG e IgM, quando a pessoa dá um teste sorológico positivo, ela já não está transmitindo mais, porque já tem mais de 10 dias que essa pessoa foi contaminada, de 10 a 14 dias. Tá? Então, nesses casos, não se faz nem isolamento, nem acompanhamento da paciente, a não ser que ele permaneça sintomático, com falta de ar e febre. Tá? Mas eu passei muito mal na semana. Eu e a minha esposa, nós ainda estamos com sintomas de dor no corpo. Isso. Infelizmente, senhor Alessandro, esses sintomas de Covid, ele pode permanecer por 3 meses. Às vezes, pessoas que ficam internadas, elas demoram até um período maior para estar se recuperando, né? Porque perde massa magra, então as pessoas ficam até com dificuldade de andar. Então, isso pode demorar um tempo, sim, para poder estar passando. O que a gente vê que a pessoa está transmitindo naquele momento é a febre, tá, gente? A febre é um sintoma que a gente não pode deixar passar de forma alguma. Boa noite, meu nome é Miguel. Me responde uma pergunta, faz o favor. Por que as pessoas vão lá, notificam que ela está com Covid, mas demora 15 dias para fazer o teste, e a pessoa fica em casa esses 15 dias, e depois vai fazer o teste, não deu. Por que não faz o teste antes? Como você chama? Miguel. Senhor Miguel, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A gente tem 3 tipos de teste de Covid. A gente tem o teste RT-PCR, que é o teste ouro, que é um teste molecular colhido pelo nariz. Eu tenho o teste de antígeno,
que ele também é colhido pelo nariz, mas ele é rápido, tá? Ele não é tão preciso quanto o RT-PCR. E eu tenho o teste sorológico, que é o teste de sangue. Cada teste tem a data certa do senhor fazer esse teste. Se eu fizer esse teste fora da janela que a gente fala, ele pode dar um falso negativo. Então, eu vou explicar para o senhor o seguinte: o RT-PCR, que é o teste ouro, ele é feito a partir do 3º dia de sintoma até o 7º dia. O teste de antígeno, ele pode ser feito do 1º dia de sintoma até o 7º dia. O teste sorológico, ele é agendado a partir do 14º dia de sintoma. É quando o paciente perde essas janelas, tá? O que acontece muitas vezes? O paciente não tem certeza do início dos seus sintomas, que para mim é o marcador principal para me poder estar fazendo o teste. Se o paciente perdeu essa janela, eu já não posso fazer nem RT-PCR, nem antígeno. É onde o senhor cai no 14º dia para fazer o teste sorológico. Entenderam, gente? Então, eu preciso desse tempo. E outra coisa que eu vou falar para o senhor, uma coisa, Sr. Miguel, o que a gente tem que pensar? É uma doença, eu tenho remédio para matar o vírus Covid? Infelizmente, eu não tenho, né? Então, se eu não tenho remédio para matar o vírus, o que eu vou tratar? Não é sintomas? Então, eu saber se é Covid ou não, não vai fazer diferença no meu tratamento. Vocês concordam comigo? Porque se eu tivesse um remédio que matasse aquele vírus, aí sim, tá? Infelizmente, a gente não tem. Então, a gente trata sintomas. O que a gente faz o teste, geralmente tardio, com o 14º dia de sintoma, quando o paciente perde essa janela, é para dado epidemiológico. Porque eu preciso saber aonde eu tenho maior incidência dessa doença para me poder estar fazendo o meu plano de ação para aquilo. Por isso é importante eu saber quem teve e quem não teve. Tá bom? Boa noite, meu nome é Tiago. Boa noite. A minha dúvida é em relação à questão da mutação muito do Covid, em relação à eficácia da vacina contra essas mutações. Ótima pergunta também, Tiago. É o que eu estava falando mais cedo aqui. Eu tenho certeza que essa vacina vai ter que ser tomada igual a gente toma da H1N1. Você lembra da gripe? Também é um corona, tá, gente? É um outro tipo, mas também é um corona. Então, como o vírus sofre mutação, a gente toma ela de ano em ano. Eu creio que a do Covid também a gente vai ter que fazer esse reforço anual. Tá? Eu acho que nós não vamos fugir disso, não. Com o tempo, nós vamos ter que estar tomando todo ano igual a gente toma da gripe. Tá? Por causa da mutação. E é rápida, viu? Muito rápida. Boa noite, meu nome é Ronaldo. Eles liberaram a vacina para vários grupos de risco. E eu fiz tratamento de câncer em 2018. Eu não entrei nesse grupo de risco, não foi incluído. Por quê? Eu estava explicando, essas prioridades são feitas pelo Ministério da Saúde, não somos nós, tá? Quando eles colocam a pessoa que está em tratamento de câncer como prioridade, eles colocam a pessoa que está fazendo a quimio e a rádio. Por quê? Porque elas têm imunidade mais baixa e têm a chance maior de pegar a doença e de ter uma complicação dela. Tá, gente? Então, é por isso que essas pessoas que não fazem o tratamento de quimio e de rádio, que teve a doença, não entraram nas prioridades. Tá? Prontinho, gente? Mais alguém? Ao Reginaldo. Eu trabalho assim no comércio, então no comércio, na verdade, a gente é balconista, a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa, né? Psicólogo, médico, raizeiro e outras coisas mais, conselheiro. E eles indagam muito lá no nosso comércio a respeito que Campo Belo já ficou em segundo lugar na cidade de Minas Gerais com respeito à dengue. Com a chegada do Covid, a dengue diminuiu ou acabou. Mais ainda, acrescento mais. Os sintomas de quem pega a dengue são assim um pouco semelhantes ao do Covid? Muito, muito semelhante. Então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A dengue não acabou. Ela está aqui do mesmo jeito. Os quintais também estão sujos do mesmo jeito. A gente continua trabalhando todos os dias. Se vocês seguirem o site da prefeitura, vocês vão ver quantos caminhões a gente tira dos bairros de sujeira, né? A dengue está aí, só que a gente tem um período, graças a Deus, quando a gente passa por uma epidemia, depois a gente tem uma queda.
E se vocês não lembram, nós tivemos uma epidemia o ano passado. Nós saímos da epidemia de dengue e entramos na pandemia de Covid, né? A gente está trabalhando assim, horrores, tá? Ela não diminuiu, ela está aí, mas nós temos um quantitativo bem menor, tá? De dengue. E outra coisa que eu quero falar, nós fomos número 1, colocamos todas as notificações, mas nós não trabalhamos com subnotificações. Tudo que vem para mim é notificado e jogado no sistema, tá? No caso da dengue, a gente vê o seguinte, por exemplo, eu trabalho com o Lira. O Lira é uma coisa que a gente faz da dengue, o Jander não me deixa mentir, que a gente vê o risco que a gente tem de ter uma epidemia de dengue, de ter um risco maior. Então, quando a gente teve a epidemia de dengue, a gente teve um Lira de 8,9, 9,2, né, Jander? Um Lira muito alto. A gente já estava esperando que a gente ia ter uma epidemia dessa, perdão. E a gente via municípios em volta da gente com Lira muito maior, que tinha muito menos casos que nós. Isso não cabe a mim julgar nem a falar, que cada um cuida do seu município. Mas o que a gente traz para vocês em questão de números epidemiológicos é aquilo que realmente está chegando até nós. A gente não esconde, gente. Por isso que vocês sempre vão ver a gente no EPTV. Porque se eu receber hoje 50 notificações de Covid, é 50 que vocês vão ficar sabendo no boletim. Tá? Isso para mim é muito importante, porque tanto a dengue quanto o Covid são problemas de saúde pública. Quando a gente fala em saúde pública, não é só o poder público, tem o poder do cidadão também. Eu falo que as pessoas acham que é sem direito, esquece que tem deveres também. Né? Então, eu acho que isso vai de cada um. E na dengue, isso é primordial. Por que é uma doença tão antiga que eu não consegui acabar com ela até hoje? Vocês acham certo a prefeitura entrar dentro do lote da sua casa para limpar ele? Numa cidade onde eu tenho coleta de lixo quase todos os dias? Né? Então, eu acho que a parte, quando a gente fala em saúde pública, tanto em dengue quanto em Covid, eu acho que é dos dois lados. É o poder público e a população. Eu acho que a população ainda é 70%. Porque, igual a gente está trabalhando, vocês estão aqui todo mundo distanciado, reduzindo o número de igrejas. Vocês acham justo aquela tanto de aglomeração que as pessoas fazem nos lugares? Sem máscara, sem nada. Isso é culpa do poder público? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em cada um, no que a gente deve ou não fazer, na nossa parte também. Tá? E a dengue está aí, quem quiser entrar no sistema, está lá os casos que a gente não esconde. Tá bom? Isso, mas geralmente, o que acontece? Quando a gente faz um teste numa pessoa sintomática, que a gente tem o teste de antígeno, e esse teste dá positivo, você já descarta a dengue. Quando esse teste dá negativo, a pessoa é encaminhada para fazer a sorologia de dengue. Tá? Quando tem aquele sintoma que pode ter tanto na dengue quanto no Covid. Tá? Então, isso acontece muito. A gente faz essa coleta aqui, na policlínica mesmo, e manda para a FUNED. Tá? O teste da dengue também sorológico tem a janela de coleta, tá, gente? Ele tem que ser coletado no 7º dia após o início dos sintomas até o 18º. Porque se eu coletar fora disso também, ele vai dar um falso negativo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, tá? Vocês estarem aqui, me escutando. É muito bom poder, tomara que eu esteja ajudado um pouquinho, feito algumas dúvidas de vocês. Espero que todo mundo agora, quando chegar a vez da vacinação, esteja lá pronto, com o bracinho para vacinar, porque é uma alegria quando a gente avança um grupo, né? Então, quero agradecer muito vocês, foi um prazer, e sempre que precisarem, nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada, tudo de bom para vocês. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração em favor da Persília, em favor da Ana Paula. Quero convidá-la aqui na frente, e acompanhando elas está o Jander. Vem também, Jander. Nós vamos orar por essas vidas preciosas, que Deus continue nutrindo de sabedoria, de graça. Eu também reparto da situação que a Persília falou. Nós precisamos cooperar. Precisamos cooperar. Essa igreja tem cooperado, né, pastor Reginaldo? Nosso pastor presidente, pastor Orlando Dias de Souza, tem cooperado.
e nós vamos continuar cooperando, fazendo a nossa parte e também orando, porque nós cremos no poder de Deus para ajudar essas autoridades, amém? Vamos estender as mãos à frente, vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, eu quero louvar ao Senhor nesta noite, pela maneira voluntária que a Persília veio aqui na nossa igreja, dessa simples congregação, trazer essas orientações pertinentes para a época e para o tempo que nós estamos vivendo e no enfrentamento desta pandemia. Também a Ana Paula, que acompanha, que também está nesse enfrentamento, também o Jander. Pai, nós pedimos que a tua boa mão alcança todas as autoridades, ó Pai, que estão à frente desse trabalho. Oramos pela UPA, oramos para o ponto de socorro, Senhor, pronto atendimento, alcança. Oramos em favor do prefeito da nossa cidade, Dr. Alisson. Oramos também em favor do secretário da saúde, José Assunção. Alcança, meu Pai, e vai dando a vitória e a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Persília, eu quero dar para você e para Ana Paula e para o Jander um presentinho. Peço ao pastor Reginaldo que entrega um livretinho que fala sobre o cristianismo. Que Deus continue abençoando a Ana Paula, a Persília e também o Jander. Ainda sob os nossos pés, eles têm compromisso, nós entendemos, ela precisa sair e nós entendemos, ainda de pé, nós vamos estar recepcionando a saída deles, assim como nós recebemos, tá bom? Tenha liberdade, Persília, Ana Paula, a porta da igreja está sempre aberta para cooperar. Deus abençoe.